Imagine uma religião que, em vez de depender de doações, se tornou dona de empresas, fazendas, bancos e até fundos bilionários escondidos atrás de siglas corporativas. Uma religião que, silenciosamente, construiu um império econômico capaz de rivalizar com pequenas nações. Esse é o caso dos Mormons, e a pergunta é: como uma fé nascida no interior dos Estados Unidos se transformou em uma potência financeira com alcance global? A resposta revela uma das histórias mais impressionantes e menos comentadas sobre o poder do dinheiro disfarçado de devoção. No início do século XIX, os primeiros Mormons não tinham templos dourados nem cofres cheios. Eram perseguidos, expulsos de cidades e forçados a começar do zero diversas vezes. Mas essa perseguição criou neles uma mentalidade única, a de que fé e sobrevivência exigiam planejamento econômico. Quando Joseph Smith fundou o movimento, ele instituiu algo que mudaria tudo: o dízimo obrigatório. 10% de toda a renda deveria ir para a igreja, e esse dinheiro não seria gasto, mas acumulado. Assim nasceu a base de um sistema que misturava fé e investimento, religião e capitalismo. Com o tempo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias transformou esse princípio em uma máquina de acúmulo de capital. Elas compraram terras no deserto de Utah, e, em vez de apenas construir templos, construíram cidades inteiras. Criaram empresas agrícolas, fundos de investimento, redes de mídia e até uma própria bolsa de valores local. Enquanto outras religiões dependiam de fiéis generosos, os Mormons construíam algo diferente. Um império autossuficiente, blindado contra crises e governos. O dinheiro da fé virou o combustível da expansão. Mas o verdadeiro salto aconteceu no século XX. Enquanto o mundo enfrentava guerras, colapsos e bolhas financeiras, os Mormons faziam o oposto. Compravam, acumulavam e diversificavam. Fundaram a Insane Peak Advisors, um fundo secreto que administrava silenciosamente mais de 100 bilhões de dólares, um valor comparável ao PIB de países inteiros. Tudo isso, supostamente, com o dinheiro do dízimo. A fé se transformou em uma holding invisível, com investimentos em tecnologia, energia, imóveis e finanças globais. A reviravolta veio quando ex-funcionários revelaram documentos mostrando o tamanho real dessa fortuna. O que parecia uma organização espiritual era, na prática, uma das maiores instituições financeiras privadas dos Estados Unidos. A igreja, que pregava a humildade, era dona de portfólios maiores do que os de corporações listadas em Wall Street. Enquanto muitos viam isso como prudência divina, outros enxergavam um império empresarial mascarado de religião. A pergunta inevitável surgiu: até que ponto o dinheiro e a fé ainda caminhavam juntos? E há fatos que tornam tudo ainda mais intrigante. Primeiro, estima-se que os Mormons controlem mais de 1 milhão de hectares de terras agrícolas, tornando-se um dos maiores proprietários rurais do país. Segundo, parte dos investimentos é mantida sobre empresas de fachada para evitar atenção pública e impostos. Terceiro, mesmo com lucros bilionários, a igreja continua incentivando os fiéis a doar religiosamente. Quarto, especialistas afirmam que, se a igreja investisse todo o seu fundo a uma taxa modesta de juros, ela poderia sustentar suas operações mundiais sem receber mais um único centavo por décadas. E quinto, apesar dessa riqueza monumental, a instituição raramente é citada entre os maiores conglomerados financeiros do planeta. Mas talvez o ponto mais impressionante seja este: o poder dos Mormons não vem apenas do dinheiro, mas da estrutura. Um sistema de obediência, organização e sigilo que espelha a lógica das maiores corporações do mundo, onde cada doação se transforma em investimento e cada investimento em mais influência. É o capitalismo travestido de salvação. Uma teocracia econômica construída com disciplina, fé e uma estratégia empresarial impecável. E no fim, o que essa história revela é algo muito maior do que uma religião rica. Revela como o poder econômico pode nascer de crenças, como instituições espirituais podem se tornar impérios e como, em silêncio, uma fé local se transformou em um gigante global que movimenta bilhões. Porque, enquanto o mundo discute política e guerras, alguns já entenderam que o verdadeiro poder não está nas armas, mas sim no capital que as financia. O que você acha? Estamos vendo o futuro das religiões ou o passado se repetindo em uma nova forma de império? Pense nisso. E se quiser entender o lado oculto do dinheiro e do poder no mundo, inscreva-se, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais revelador.